Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo. Olá, ouvintes, e bem-vindos ao Nova Consumer Lab. Este é um podcast totalmente dedicado ao estudo do direito do consumo, voltado para todos, porque no fundo todos somos consumidores. Eu sou a Aline Calisto e sou mestranda em Direito Internacional e Europeu na Nova School of Law e investigadora no Nova Consumer Lab. E eu sou Francisca Lopes, mestre em Direito Forense e Arbitragem e sou também investigadora no Nova Consumer Lab. O Nova Consumer Lab também está presente em diversas plataformas digitais, como Facebook, Instagram, LinkedIn e YouTube. É bastante fácil encontrar-nos. Ainda temos um grupo no WhatsApp para a divulgação de nossos eventos. Quem tiver interesse, basta nos mandar um e-mail para novaconsummerlab@novalaw.unl.pt ou ainda uma mensagem pelo Instagram ou Facebook, que o adicionaremos com gosto. E hoje, como primeiro convidado do nosso podcast, temos o prazer de ter connosco o professor Dr. Jorge Moraes Carvalho. Bem-vindo, professor, como está? Olá, bom dia. É um gosto enorme estar aqui neste primeiro número do podcast. Julgo que será mais uma iniciativa excelente do nosso Nova Consumer Lab. O professor, para além de ser diretor da nossa equipa, dá aulas na Nova School of Law e nas horas vagas viaja um pouco por todo o mundo. Participa em inúmeros colóquios, congressos científicos. O professor não para. Diga-nos, ainda sabe o significado de fim de semana? Não é fácil. Não é fácil responder a essa pergunta. Mas, na verdade, o significado de fim de semana mudou bastante nos últimos meses. Porque em confinamento, durante a semana, não só temos as nossas aulas, minhas e da Joana, mas também as aulas dos miúdos aqui em casa. E, portanto, o fim de semana até é um momento, neste momento, de algum prazer adicional, tendo em conta a situação em que vivemos atualmente. Pelo menos não existe a obrigação das aulas, as nossas, as deles, a decorrer constantemente, a todo momento, em todas as divisões desta casa. Certo, bem-vindo, professor. Bom, para darmos início às nossas questões, conte-nos como surgiu o Nova Consumer Lab e como evoluiu ao que é hoje. O Nova Consumer Lab tem quase 20 anos. Faz 20 anos, em março do próximo ano, foi criado no dia 15 de março de 2001, no âmbito de um protocolo entre a Direção-Geral do Consumidor, na altura Instituto do Consumidor, e a Nova School of Law, na altura Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, e tinha como objeto, numa fase inicial, a mediação de conflitos de consumo. Depois fomos evoluindo ao longo dos anos. E a verdade é que com esta designação de Nova Consumer Lab temos pouco mais de um ano, tendo tido como objetivo alargar bastante as nossas funções, as nossas competências, em particular na área da investigação. Certo. E quais são as principais atividades hoje do Nova Consumer? Eu diria que a principal atividade é a investigação, pelo menos é aquela atividade que ocupa todos os participantes nesta equipa, neste grupo. Mas temos outras atividades relevantes, nomeadamente o atendimento telefónico ao consumidor, que temos desde 2009, também fará 11 anos, agora em setembro de 2009, que no âmbito de um protocolo também com a Direção-Geral do Consumidor, fazemos o atendimento telefónico ao consumidor todos os dias úteis, aqui na nossa faculdade. Certo. E tem horário de atendimento? Qualquer pessoa pode ligar? Tem que ser membro? É livre acesso? Como funciona? O número que nós atendemos aqui no Nova Consumer Lab é o número da Direção-Geral do Consumidor, e está aberto a qualquer pessoa, no horário normal, fora deste período pandémico que estamos a viver, num horário contínuo entre as 9h30 e as 5h30, todos os dias úteis do ano. Portanto, estamos sempre disponíveis para esclarecer quaisquer dúvidas que os consumidores possam ter, e é naturalmente gratuito o serviço. Certo, obrigada. Francisca? O direito do consumo é salvaguardado na nossa Constituição
e também na Lei de Defesa do Consumo, da Lei 24 de 96. E o professor acha que a lei acompanha as mudanças que o comércio digital tem trazido? Ou seja, se consegue dar resposta aos novos problemas que surgem para o consumidor? Uma questão interessante. Eu diria que os contratos, os negócios que surgem no mundo digital não são, em regra, assim tão diferentes dos negócios que temos fora do mundo digital. E, portanto, com uma boa lei geral, com uma boa proteção conferida no artigo 60 da Constituição da República Portuguesa e com uma lei que é mais uma lei de base, a Lei de Defesa do Consumidor, que contém os princípios e as regras fundamentais aplicáveis às relações de consumo, conseguimos resolver grande parte dos problemas que surgem também no mundo digital. Por vezes pode não ser suficiente, até porque muitas vezes princípios e regras gerais não são suficientes para proteger efetivamente os consumidores, que precisam de regras um pouco mais diretas, regras que estabeleçam de forma mais clara quais são os seus direitos, sem ser necessário preencher conceitos indeterminados. E por isso, daí a necessidade de, em alguns contextos, existirem regras mais precisas, mais claras, a estabelecer um prazo fixo. Eu posso dar um exemplo. Podemos ter uma norma que estabeleça um prazo adequado para a resposta a uma determinada questão. Esse prazo adequado, o conceito de prazo adequado tem que ser preenchido em concreto e poderá ser difícil. Em última análise, só um tribunal é que pode responder à questão de saber qual é o prazo adequado. Enquanto se tivermos uma lei que estabeleça um prazo de 7 dias, ou 10 dias, ou 30 dias, depende daquilo que estivermos a falar, será muito mais claro, muito mais fácil ao consumidor exercer efetivamente este direito junto do profissional. Relativamente ao mundo digital, aos contratos digitais, também temos neste momento muita legislação já aprovada, aliás, no ano passado, no domínio da União Europeia, que nos vai ajudar agora a ter um contexto legislativo a nível nacional, em cada um dos Estados-membros, muito mais adequado e muito mais eficaz. Quer no que respeita aos conteúdos e serviços digitais, com a Diretiva 2019-770, quer no que respeita aos bens com elementos digitais, na Diretiva 2019-771, sobre venda de bens de consumo, quer no que respeita em particular às plataformas digitais e à personalização de preços, uma questão também bastante interessante no domínio do digital, na Diretiva Omnibus, que foi aprovada em novembro de 2019 e publicada em dezembro já, portanto uma diretiva bastante recente e que nos irá ajudar a ter um enquadramento legislativo mais eficaz, provavelmente. E por falar em situações concretas, professor, é inevitável falar aqui do Covid-19 e da pandemia e das consequências que tem para o direito do consumo. O professor acha que a legislação que tem sido suficiente ou eficiente? Essa é uma questão difícil de responder, porque a legislação tem sido tanta que é difícil dizer numa só palavra ou numa resposta única à questão que coloca se é ou não suficiente e eficiente. Eu diria que em alguns casos é excessiva. Há algumas matérias que não era necessário regular especificamente e que portanto melhor teria sido provavelmente nada ter feito nesse domínio. Por exemplo, a regra relativa aos saldos, que veio permitir saldos agora durante 2 ou 3 meses no verão, não contando para os meses em que é permitido o profissional fazer saldos, parece-me que seria desnecessária, uma vez que já existe a possibilidade de fazer promoções em qualquer momento, não seria necessário designar como saldos. Existem, no entanto, outros diplomas que são bem mais relevantes. Por exemplo, o primeiro diploma que saiu em matéria de serviços públicos essenciais e que veio proibir a suspensão do fornecimento de energia elétrica, gás natural e água, independentemente das circunstâncias, foi uma norma bastante importante, pareceu-me naquele momento, essencialmente por não estar dependente da verificação de pressupostos, que são sempre difíceis de analisar em concreto e que podem dificultar o acesso do consumidor à justiça. Neste momento o regime já foi alterado,
provavelmente de forma adequada, porque já não estamos na mesma fase, já não estamos no mesmo momento em termos de crise pandémica, e é necessário que se prove o desemprego ou uma perda de rendimentos para que seja proibido o fornecimento. Mas num primeiro momento, no que respeita à energia elétrica, gás natural e água, não houve essa necessidade de um fundamento para essa proibição da suspensão do serviço. Isso pareceu-me importante, porque isso significou que não houve cortes de energia elétrica, gás natural e água durante um período muito relevante para a vida das pessoas. Noutros domínios, como o dos espetáculos artísticos, as reservas em alojamentos turísticos, as viagens organizadas, parece-me que a solução que se encontrou acaba por ser equilibrada. É verdade que reduz o nível de proteção dos consumidores, que não podem obter de imediato o reembolso, mas talvez seja a solução mais equilibrada, tendo em conta os interesses dos profissionais. Também não é interessante para os consumidores que os restaurantes, os hotéis, os promotores de espetáculos artísticos fiquem insolventes e deixem de prestar os serviços que prestam. E se calhar se tivessem que devolver de imediato o valor pago pelos consumidores, o seu destino seria esse. Uma empresa tem liquidez para devolver os valores todos de imediato. Portanto, as soluções em geral parece-me que foram e estão a ser, aliás, equilibradas. E como é que acha que será o consumidor pós-Covid? Se tivesse que caracterizar, como é que seria o consumidor? Essa questão, então, é ainda mais interessante. Eu diria, não sei como é que vamos ser no pós-Covid. Não, enquanto consumidores, eu sei que a pergunta estava dirigida a nós enquanto consumidores, que é o âmbito deste podcast. Mas eu tenho muitas dúvidas sobre como seremos enquanto pessoas no pós-Covid, como seremos enquanto cidadãos no pós-Covid, e, portanto, isso tudo também vai influenciar como seremos consumidores no mundo pós-Covid. Mas eu diria que há algumas tendências que me parecem inevitáveis. A contratação à distância, o comércio eletrónico vai tornar-se uma realidade cada vez mais visível, cada vez mais evidente. Se já contratávamos muito à distância, vamos contratar cada vez mais e cada vez uma maior variedade de bens e serviços à distância. Eu diria que é inevitável que, por exemplo, para as compras online, muitas pessoas que só agora começaram a fazer compras de supermercado, por exemplo, online, muitas dessas pessoas já não vão voltar a fazer as suas compras no supermercado. E o mesmo quanto a muitos outros produtos. Portanto, eu diria que se em alguns setores as empresas previam um aumento do comércio eletrónico e estavam a trabalhar para um aumento gradual do comércio eletrónico, isto foi um boom enorme, um elemento que desencadeou o negócio eletrónico em relação a muitas empresas, e os consumidores já não vão voltar atrás em relação, ou pelo menos muitos consumidores já não vão voltar atrás no que respeita a esta matéria. Eu revejo-me nessas palavras, sou sem dúvida desses consumidores. E diga-me, agora só para finalizar, quais é que são os maiores desafios do direito do consumo aqui em Portugal? Eu diria que é difícil, neste momento, considerar que há desafios nacionais no que respeita ao direito do consumo. Eu diria que, em particular, numa fase, e isto liga com a questão anterior, em que o comércio eletrónico se torna cada vez mais relevante, eu diria que os desafios são desafios cada vez mais internacionais. Internacionais aqui no sentido de entre nações, entre países, do direito internacional, que vai colocar cada vez mais desafios. Cada vez mais contratamos com empresas que estão situadas fora do território nacional, e precisamos de ter soluções para os litígios que surgem nesse âmbito. Mas respondendo agora à sua questão, eu diria que o grande desafio está no enforcement, está na aplicação efetiva das normas materiais de direito do consumo. Quer nesta vertente das relações internacionais, ou seja, da existência de contratos com entidades situadas fora do território nacional e em relação às quais é preciso perceber qual é a melhor estratégia, qual é a melhor forma
resolução de litígios, por um lado, e, num segundo aspecto mais puramente nacional, verificar como é que os meios de resolução de litígios vão responder nos próximos tempos aos desafios colocados, quer pela legislação, a lei de agosto do ano passado, que veio prever a arbitragem necessária, entre aspas, a todos os litígios de consumo de valor até 5 mil euros. Isto vai ser um grande desafio para os centros de mediação e arbitragem existentes em Portugal, que não sei se estarão totalmente preparados para um aumento significativo do número de processos, quer também no que respeita ao funcionamento destes centros, os desafios que o Covid-19 agora, ou que a Covid-19 agora levanta, que é saber de que forma é que vão poder funcionar à distância, porque estes centros vão ter que funcionar mais à distância do que aquilo que tinham funcionado até ao momento, e portanto eu diria que este é um desafio de política de consumo no imediato muito, muito relevante. Além disso, todos os desafios ligados ao mundo digital, como é que vão ser transpostas as 3 diretivas que eu vos falei há pouco, que são diretivas de harmonização máxima, mas têm muitos aspectos em que dão margem aos Estados-membros, e portanto eu diria que aqui Portugal tem um desafio muito grande na forma como vão ser transpostas estas 3 diretivas, na forma como as plataformas digitais, que vão ser cada vez mais relevantes na contratação, vão ou não ser responsabilizadas e em que termos nos contratos celebrados. Isso são desafios que me parecem muito importantes para o futuro. Muito obrigada pela partilha, professor Jorge. E agora é a altura para apresentar a última parte do nosso programa. Direito ao silêncio, uma rubrica com questões de especial complexidade. Professor, qual o seu artigo preferido do Código Civil? O artigo 236, claro. A interpretação do negócio jurídico. Acho que é a norma mais importante de todo o direito privado, tirando as normas constitucionais, que de direito privado diria que é a norma mais relevante. Tudo se resolve com base na interpretação do negócio jurídico. Certo. E conciliação ou mediação? Mediação, claro. Na conciliação, pelo menos na forma como eu a entendo, o terceiro tem poder decisório. E, portanto, eu acho que é melhor resolver os litígios. As partes revelam mais os seus interesses se o terceiro for um mediador e não um conciliador, ou seja, se o terceiro não for resolver o litígio, no caso de não ser possível obter acordo. Portanto, mediação sim, porque as partes podem revelar muito melhor os seus interesses. Se fosse legislador por um só dia e lhe dessem a certeza da promulgação de um artigo, de uma lei, que norma escreveria? Uma questão muito, muito interessante, e agora tenho aqui uma série de normas dentro da cabeça. O mais difícil agora é escolher qual a norma para adotar. Mas eu escolheria uma norma que restringisse o anúncio de promoções e de saldos e de saldos. Porquê? Porque me parece que este é dos anúncios mais enganadores para o consumidor. Os anúncios relacionados com o preço, a forma como o preço é apresentado, e portanto tornaria muito mais clara a forma de apresentação do preço e a possibilidade de comparação entre profissionais que vendem os mesmos bens ou prestam os mesmos serviços. Se tivesse de revogar uma norma de direito do consumo, qual seria? Uma questão também um pouco complicada, mas em linha com o que disse antes, acho que revogaria a norma do Decreto-Lei 70/2007, que permite saldos ao mesmo tempo que promoções. Mais uma vez, lança um caos na informação que é prestada ao consumidor e que não me parece muito positiva. E, professor, qual é que é o mito de direito de consumo que mais tem de esclarecer nos jantares de família? Sem dúvida, a existência de um direito de arrependimento em todos os contratos de consumo. Ou seja, a ideia de que o consumidor, comprando um bem numa loja, num estabelecimento comercial, pode arrepender-se e pode devolver o bem e receber o dinheiro de volta.
infelizmente não só nos jantares de família, também no início das aulas de Direito do Consumo, é um dos aspectos que eu tento assinalar desde logo para que não haja qualquer dúvida sobre a inexistência de um direito de arrependimento de cariz geral e, portanto, a ideia de que os contratos devem ser cumpridos e de que não está excepcionada esta regra no direito do consumo. E direito do consumo ou direito do consumidor? Direito do consumo parece-me que é a melhor designação, porque remete para o ato de consumo, para o negócio jurídico de consumo e não para a pessoa do consumidor. O direito do consumo não é um direito do consumidor, não é um direito dirigido apenas ao consumidor, é também à empresa, regula esta relação entre consumidor e profissional, tal como o direito do trabalho, por exemplo, não se designa direito do trabalhador. Também me parece que o direito do consumo não se deve designar direito do consumidor. Mas também essa questão terminológica não me parece decisiva para evitar que cause grande celeuma esta minha afirmação de preferência em relação ao direito do consumo. Também não me parece uma questão decisiva. E diga-nos, professor, quem é que gostaria de ouvir nos próximos episódios deste podcast? Várias pessoas, e estou com grande curiosidade em ouvir os vários entrevistados que por aqui vão passar ao longo dos próximos meses. Talvez referisse, assinalasse aqui a diretora-geral da Direção-Geral do Consumidor, a doutora Ana Catarina Fonseca, que tem um papel muito relevante na política de defesa do consumidor em Portugal. Mas se me for permitido, posso dizer mais nomes? Claro. Também gostaria de indicar aqui a doutora Teresa Moreira, que foi a diretora-geral da Direção-Geral do Consumidor antes da doutora Ana Catarina Fonseca e que atualmente desempenha funções muito relevantes nesta área na UNCTAD, portanto numa organização internacional e que portanto também terá certamente muito para nos dizer sobre este tema. Gostaria também de ouvir os fundadores do Nova Consumer Lab, na altura o MAC, Unidade de Mediação e Acompanhamento de Conflitos de Consumo, que era o professor Carlos Ferreira de Almeida, que também foi o meu orientador de tese de doutoramento e que para mim é uma referência incontornável nesta área do direito do consumo, que era a doutora Maria Cristina Portugal, então vice-presidente do Instituto do Consumidor e atualmente com um cargo também bastante relevante, é presidente do Conselho de Administração da ERSE. Portanto, gostaria muito se conseguissem entrevistá-la aqui neste nosso podcast. Bom, agora convidamos o ouvinte a nos enviar dúvidas, questões relacionadas ao direito do consumo para o nosso e-mail novaconsummerlab@novalaw.unl.pt, para que assim no próximo episódio nós possamos esclarecer essas dúvidas. Professor, quer deixar um recado para o nosso ouvinte? Recado não diria, mas quero deixar um agradecimento por terem acompanhado. Se estão a ouvir-me neste momento, quer dizer que acompanharam o podcast até ao final, o que me parece muito positivo. Espero que nos sigam também nos próximos episódios. É um enorme gosto participar e liderar esta equipa de investigadores do Nova Consumer Lab e esta equipa também que está a organizar o podcast, a qual eu não lidero. É bom que fique claro este ponto relativamente ao podcast, que mostra também a iniciativa que este conjunto de investigadores e de juristas e jornalista nos proporciona. Muito obrigado, foi um gosto enorme ter estado aqui e a quem nos está a ouvir apenas dizer que estamos ao dispor para o que for necessário. No próximo episódio teremos connosco a doutora Teresa Moreira, diretora do Serviço das Políticas da Concorrência e dos Consumidores da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento e anterior diretora-geral da Direção-Geral do Consumidor. Não percam e até o próximo episódio.